Eu sou um empreendedor social e hoje eu vou contar para vocês como eu comecei a ser um empreendedor social. Tudo começou quando eu tinha 12 anos de idade e meu pai me deu um dos primeiros computadores pessoais que apareceu no Brasil, um TK-82. Esse computador que vocês estão vendo aqui, que não tinha sistema operacional Windows ou DOS, era uma época muito anterior da tecnologia inicial mesmo, em que nós tínhamos que programar os jogos que nós queríamos jogar à tarde. E essa foi uma experiência incrível na minha vida. Eu sou disléxico e hiperativo, e eu tive sempre algumas dificuldades com aprendizagem, e às vezes muitas dificuldades com aprendizagem. Mas quando eu aprendi a usar a tecnologia e comecei a aprender a programar, eu comecei a perceber, e o que a tecnologia me ensinou é que eu poderia aprender a aprender. Aprendendo a programar, eu aprendi a programar a minha vida, ou reprogramar a minha vida. E eu encontrei a primeira grande paixão da minha vida, tecnologia. E aos 12 anos de idade também, eu assisti na minha escola uma palestra de uma pessoa da Marinha que, junto com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, começou o primeiro projeto social para meninos de rua no Rio de Janeiro. E eu fiquei tão impactado por isso, porque eu lembro quando meu pai dirigia o carro, eu ia atrás e pela janela, eu via esses meninos de rua e eu achava assim, que eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar, porque eu tinha uma casa e eles não tinham, eu ficava realmente muito impactado, impressionado com isso. E me candidatei para ser voluntário. E comecei a trabalhar como coordenador de esportes, organizando partidas de futebol e vôlei com esses meninos de rua. Mas o que acontecia nessas partidas de futebol com os meninos de rua, que era diferente das minhas partidas de futebol com os meus amigos, era que quando surgia um conflito, eles puxavam uma arma, uma faca, um canivete e quase iam para a guerra. E eu ali tinha que fazer muito mais que o papel de um juiz, eu tinha que trabalhar negociando paz, e isso para mim gerava um aprendizado impressionante. Quando, numa tarde, eu saí, estava já escuro, eu tinha que atravessar um pátio de carros de estacionamento grande, estava deserto, 3 meninos de uma gangue rival estavam me esperando e, com uma faca, me cercaram e começaram a falar que iam me matar, porque eu trabalhava com a gangue rival deles. E quando eu olhei para a minha barriga, realmente, assim, eles tinham aberto um buraco na minha camisa e eu vi um pouco de sangue. E o que eu senti ali, naquele momento, me impressionou porque eu não senti medo ou dor. Eu comecei a sentir um sentimento de amor que foi crescendo em mim e foi transbordando. E esse sentimento, para mim, dominou completamente o meu ser. E quando eu olhei para eles, eu olhei firme e falei, vocês podem me matar, mas não vão diminuir a vontade que eu tenho de ajudar a transformar a vida de vocês. E eles se olharam e tremeram e saíram correndo. Então, por que eu estou contando essa história? Porque empreendedores falam normalmente de sucesso, de estratégia, de plano. Eu, como empreendedor social, o que me motivou, o que fez com que eu resolvesse investir a minha vida para ajudar outros, foi essa conexão que eu tive com o amor, com esse amor que faz com que a gente se comprometa, que a gente queira ajudar a transformar vidas e, nesse processo, a gente transforma a nossa própria vida. E aos 12 anos de idade, então, eu encontrei a segunda grande paixão na minha vida, trabalho social, trabalho como voluntário. E eu aprendia mais nesse trabalho social que eu fazia do que na escola, por exemplo. E então minha vida se focou em tecnologia e trabalho social aos 12 anos de idade. Então, com 15 anos de idade, eu já ganhava dinheiro, dando aula de informática, desenvolvendo programas. E na época da faculdade, eu escolhi, porque eu já ganhava meu dinheiro com tecnologia, eu escolhi fazer ciências sociais, sociologia, antropologia, ciência política, para aperfeiçoar a minha prática na área social, para ampliar o impacto que eu gostaria de fazer. Mas depois de alguns meses, eu percebi assim, que meus professores eram realmente excelentes, mas eles eram mais teóricos do que tinham experiência prática de impacto ou transformação. E ao mesmo tempo que isso me decepcionou um pouco, uma empresa multinacional de consultoria me convidou para ir trabalhar com eles, sendo especialista em inteligência artificial, programando Turbo Prolog, que era uma coisa super avançada na época. E aí eu tomei uma decisão de drop out, né, de sair fora da faculdade e ir mergulhar no mundo da tecnologia. E aí eu comecei a fazer isso, depois eu fui para a IBM, depois eu criei minha própria empresa. Na minha época como empreendedor, né, nessa startup, foi assim, uma época incrível, em que eu trabalhava muito demais. E aí eu cheguei aos 23 anos de idade com
com um carro, aparelhos celulares que eram super caros na época, um apartamento, um barco, mas eu não estava me sentindo feliz ou realizado. E eu comecei, então, a refletir sobre a minha vida, sobre até mesmo o sentido ou propósito. E quando eu procurava olhar para mim mesmo em 10 anos, eu me via mais rico, mas não mais feliz ou não mais realizado. Então, eu tomei uma decisão muito importante, transformar a minha vida. Eu tomei a decisão de mudar a minha vida completamente. E aí, nesse ano de 93, eu comecei a refletir, a meditar, a procurar o que fazer, o que eu deveria fazer como um próximo passo na minha vida. E no final do ano, eu encontrei a resposta. E essa resposta apareceu num sonho. Literalmente, eu estava dormindo e eu tive um sonho. E nesse sonho que eu tive, eu vi jovens usando a tecnologia para conhecer mais a si mesmo. Esses jovens usavam essa tecnologia para conhecer mais da comunidade em que eles viviam. Esses jovens usavam a tecnologia para transformar a si mesmo e transformar a comunidade. No dia seguinte, quando acordei, eu não acordei, eu pulei da cama, energizado, encantado com essa visão, com esse insight que mostrou para mim um caminho, uma direção, e eu tomei a decisão, naquele momento, de dedicar a minha vida para transformar esse sonho em realidade. E aí eu comecei a empreender várias coisas. A primeira visão que eu tive foi criar uma rede social para promover a integração de jovens ricos e pobres usando as BBS, Bulletin Board System. Antes da internet, a forma que a gente tinha de se comunicar com outros computadores era através de linha de escada, placa de fax modem, e aí você se conectava com as BBS, sistemas de quadros de aviso. E foi incrível, assim, primeiras matérias em jornais, centenas de jovens conectados, fazendo projetos de cidadania, usando a tecnologia para fazer campanhas, movimentos. Mas depois de 6 meses, fazendo uma avaliação do perfil dos usuários, eu percebi que só jovens de alta renda estavam conectados. Então eu fiquei muito decepcionado e comecei a pensar por que esses jovens de baixa renda não estão acessando esse espaço? Porque eles não tinham acesso a computadores. Então eu resolvi criar uma campanha de doações de computadores, uma campanha de reciclagem tecnológica. Aí criamos esse conceito na América Latina, em 94, e aí recebíamos doações de computadores, de empresas, de indivíduos, e doávamos para comunidades, e foi incrível empreender a campanha informática para todos. E depois eu percebi que não adiantava só doar os computadores, fazer a reciclagem, doar, a gente tinha que educar, criar a cultura. E nada melhor do que criar uma cultura, eu pensei em 94, do que criar uma escola de informática e cidadania. E aí uma ONG da favela mais violenta do Rio de Janeiro naquela época adorou a ideia, e aí nós resolvemos criar, então, a primeira escola de informática e cidadania lá. Mas antes disso, a gente tinha que captar recursos, mobilizar pessoas, e o desafio era que, quando eu falava dessa ideia de levar tecnologia para uma favela, criando uma escola, 99% das pessoas diziam para mim: Rodrigo, você está louco, porque pobre tem mente de gente pobre e eles nunca vão saber usar o computador. Então, empresários, jornalistas, meus pais achavam que era uma loucura, As pessoas falavam: Rodrigo, volta para a IBM, volta para essas multinacionais, E aí, uma empresa doou 5 computadores maravilhosos, eram 5 386, coloridos, e aí nós criamos, então, o processo que viabilizou a criação da nossa primeira escola de informática e cidadania. Mas o processo foi incrível também, porque eu subi a comunidade para capacitar um grupo de 10 jovens para serem educadores de informática e cidadania, e só quando tinha tiroteio, por exemplo, que eu não ia. Eles me ligavam: Rodrigo, tá sujeira, não sobe hoje o morro. E eu aprendi muito sobre essa realidade, foi absolutamente incrível. Em março de 95, nós chamamos os líderes dessa comunidade, os líderes do bem, para inaugurar essa nossa escola de informática e cidadania. Autossustentável, autogerida, era uma inovação não social, não só porque levava a tecnologia associada à cidadania ou à resolução de problemas sociais para a favela, mas tinha um modelo também de autossustentabilidade e autogestão, em que nós empoderávamos pessoas da comunidade para serem os gestores, os educadores desse empreendimento social. Formou-se uma fila de mais de 300 jovens querendo aprender. Realmente a gente provou ali o conceito, eles estavam loucos para aprender. E até hoje eu não sei como apareceram 11 jornais, 7 emissoras de televisão, 3 rádios e 2 revistas. E aí a maior revista no Brasil, na próxima edição, botou uma página falando de um jovem
visionário, que teve uma ideia disruptiva, levando tecnologia e criando o campo da inclusão digital. Então, o que eu pensei foi, a gente precisa de 24 horas para transformar um louco em um visionário. É só provar a viabilidade, né, dessa ideia, desse sonho, né? E aí, então, criamos o CDI, o Comitê para a Democratização da Informática, para replicar as escolas de informática e cidadania, e com isso nós criamos, em 95, o campo da inclusão digital, o campo do empoderamento digital, inspirando, 5 anos depois, as primeiras políticas públicas a aparecerem em governos e prefeituras no Brasil e da América Latina. E hoje, nós temos 846 escolas do CDI em 17 estados brasileiros, em 15 países. 1,6 milhão de pessoas aprenderam informática e cidadania através do trabalho do CDI. Nós temos 1.070 educadores de informática e cidadania trabalhando nas nossas escolas de informática e cidadania, muitos deles ex-traficantes, né, que têm hoje uma nova vida e são um novo modelo ético-comportamental nessas comunidades em que nós vivemos. E são muitas as histórias que nos inspiram. Por exemplo, o Ronaldo. Eu conheci o Ronaldo na penitenciária Lemos de Brito, no complexo da Frei Caneca, o complexo de segurança máxima do sistema carcerário do Rio de Janeiro. Esses presos, o Ronaldo e o grupo de presos, viram o CDI na televisão e falaram com o diretor da prisão que eles gostariam de conversar comigo, e aí o diretor me ligou, me convidando para ir para a prisão. Mas quando ele fez esse convite, eu achei que era realmente uma oportunidade de conhecer uma realidade totalmente diferente da que eu vivia. E eu estive lá, fiquei impactado com esses 10 homens que queriam efetivamente mudar de vida, mas queriam uma oportunidade. E não tinham essa oportunidade. E viam na tecnologia essa oportunidade. Então, o Ronaldo era um deles. O Ronaldo, ele foi o inventor do sequestro no Brasil. Consultor de inovação em criminalidade para as principais grupos de facções criminosas no Rio de Janeiro. Abastecia de drogas o Rio e mais 2 estados brasileiros. 14 anos preso. Na última prisão, Lemos de Brito, nós nos encontramos. E ele transformou a vida dele. Ele virou um educador do CDI, ele começou a coordenar a escola do CDI dentro da prisão. Quando os guardas começaram a ver os presos não só aprendendo, mas ensinando, os guardas começaram a reivindicar o direito deles de aprender informática com os presos. Os presos passaram a ensinar informática e cidadania para os guardas. Então, aquela realidade foi transformada. Essa prisão foi a prisão que mais tempo ficou sem rebelião no Rio de Janeiro. E o Ronaldo, por bom comportamento, saiu da prisão e criou uma escola do CDI na favela em que ele morava, em São Gonçalo, outra cidade próxima ao Rio de Janeiro. E nessa comunidade, ele virou um líder do bem. O Ronaldo, nos últimos anos, capacitou mais de 15 mil pessoas na comunidade em que ele vive. O Ronaldo, ele é um grande exemplo de como a tecnologia pode transformar a vida. O Ronaldo, hoje é um empreendedor social reconhecido. Ele é fellow da Choca, uma grande organização social que apoia empreendedores sociais. E como a gente faz essa transformação? Ensinando tecnologia e resolução de problemas sociais juntos. Então, a gente ensina softwares, programação básica e avançada, e sempre a gente inspira os nossos alunos a serem agentes de transformação, fazendo com que, num primeiro passo, eles conheçam mais sobre a realidade em que eles vivem. Depois, num segundo passo, juntos, como uma equipe, um time, eles vão escolher um problema ou um desafio que eles tenham paixão para impactar ou transformar. Depois, eles vão fazer um projeto usando a tecnologia que eles estão aprendendo para impactar esse problema, esse desafio. E depois vão para a ação, onde a gente ativa a atitude empreendedora e depois a gente avalia o processo. Um exemplo, numa comunidade em São Paulo, 10 jovens começam uma escola do CDI e no primeiro dia de aula, usando telefones celulares, câmeras digitais, saem da escola do CDI para tirar fotos, entrevistar os líderes da comunidade, e tirar foto do que eles consideram problemas e depois voltam, compartilham as imagens e as fotos. Naquele momento, um dos alunos, eles tiraram fotos de ratos gigantes. Ratos, eram bem grandes mesmo. E aí a turma ficou bem impactada por isso. E aí, aprendendo a usar a internet, eles começaram a pesquisar. Por que esses ratos estão aqui? Pesquisando na internet e aprendendo a usar a internet, eles aprenderam que os ratos não eram um problema.
Eles eram o efeito. E a causa era o fato dos moradores não organizarem o lixo. E eles, então, passaram, aprendendo a utilizar editor de textos, a fazerem folhetos, criando consciência nos moradores para organizarem o lixo. Depois, aprendendo a usar um editor de apresentações, fizeram palestras na comunidade para lideranças locais. A gente está falando de jovens entre 13 e 16 anos. E depois de 4 meses, vocês sabem o que aconteceu? Esses jovens fizeram com que 100% dos moradores transformassem a forma deles lidarem com o lixo e eles passaram a organizar o lixo. E depois os ratos desapareceram. E aí o CDI começou a inovar. Criou escolas de informática e cidadania para vários públicos, comunidades ribeirinhas, hospitais psiquiátricos, centros de detenção para jovens infratores, para deficientes físicos. E nós criamos também escolas do CDI para aldeias indígenas, no coração da floresta amazônica. Nós organizamos mais de 30 expedições para aldeias remotas no meio da floresta amazônica. Por exemplo, a aldeia dos Axaninca. Os Axaninca são antecessores aos Incas. A aldeia deles fica a 7 quilômetros da fronteira com o Peru. Para chegar lá, a gente tem que pegar um voo do Rio para Brasília, Brasília para Rio Branco, no Acre, Rio Branco, no Acre, um pequeno avião para Marechal Taumaturgo, e depois Marechal Taumaturgo, uma canoa, 10 horas de canoa, até chegar na aldeia deles, que é um paraíso, né? E chegando lá, quando a gente levou internet por satélite, placas de energia solar, laptops que economizam mais energia, começamos a capacitar líderes da comunidade indígena, educadores. A gente percebeu logo que o maior desafio deles eram madeireiros e traficantes peruanos que invadiam o território indígena para contrabandear madeira, droga, e nesse processo matavam índios, estupravam mulheres indígenas, e criando um caos naquele paraíso, naquela região. Então, os índios, num determinado momento, tomaram a decisão de começar uma guerra contra os narcotraficantes peruanos. E numa reunião de conselho indígena de guerra, eles começaram a ficar preocupados. Analisando a situação, eles viam ali os narcotraficantes com arma, fuzil, AR-15, arma automática, e eles tinham zarabatana, ou arco e flecha. Mas o pajé guerreiro falou assim: nós temos uma arma muito mais poderosa que a deles. Aí todo mundo, qual? Internet. Aí eles tiveram uma ideia incrível de enviar um e-mail para o presidente do Brasil, dizendo assim: presidente, nós, Axaninca, vamos para a guerra porque nós precisamos proteger a soberania do Brasil, porque como indígenas nós somos brasileiros e o exército não está aqui, então nós precisamos proteger a soberania do Brasil. E aí esse e-mail disparou um movimento. ONGs, lideranças ambientais começaram a repercutir o movimento. O e-mail chegou na Presidência da República. A Presidência da República enviou para a FAB, a Força Aérea Brasileira. A FAB enviou helicópteros. Helicópteros deram rasantes em território indígena. E os narcotraficantes, com medo, fugiram e os Axaninca ganharam a guerra. E ganharam a guerra porque eles usaram internet para negociar paz. Então, há 7 anos atrás, nós decidimos criar um CDI na Inglaterra, em Londres, com o objetivo de captar recursos para beneficiar os nossos projetos da América Latina. E aí, uma das maiores fundações de educação da Inglaterra nos procurou e falou assim: olha, a gente não quer apoiar projetos da América Latina, mas nenhuma ONG que trabalha aqui na Inglaterra com tecnologia tem essa abordagem de formar agentes de transformação usando tecnologia, resolução de problemas sociais através da tecnologia. Por que vocês não criam um piloto de um projeto do CDI em Londres? E aí a gente não acreditou, porque como uma ONG brasileira, carioca, no sul do planeta, ia fazer um trabalho de impacto, de transformação num país desenvolvido como a Inglaterra? E aí essa fundação decidiu investir e nós criamos um piloto no bairro com a maior taxa de homicídios da Inglaterra. O que não era nada para a experiência que a gente tinha em lidar com as favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do México, da Colômbia, né? Então, quando a gente chegou lá, percebemos logo que a tecnologia que os jovens eram apaixonados eram telefones celulares, smartphones, telefones inteligentes. E aí, então, nós criamos o CDI Apps for Good, o CDI Aplicativos do Bem, em que a gente passou a ensinar crianças e jovens em escolas públicas inglesas e os seus professores a desenvolverem e prototiparem aplicativos para smartphone que impactam e transformam a realidade. Hoje são mais de 500 escolas na Inglaterra,
na Escócia, na Irlanda, em 3 países do leste europeu, que implementam as metodologias do CDI. E, assim como o prêmio do Google, o CDI ganhou mais de 60 prêmios internacionais. Né? O CDI foi a primeira ONG a ser reconhecida pelas 3 maiores redes de empreendedores sociais do mundo, a Ashoka, a Skoll Foundation, a Schwab Foundation. A Time nos considerou um dos 50 líderes do novo milênio. A CNN, um dos 6 Global Local Heroes. Fórum Econômico Mundial nos deu 3 prêmios. Eu já estive 9 vezes em Davos, né, durante o Fórum Econômico Mundial. Mas, vocês sabem, prêmios deixam a gente super feliz durante uma semana. E depois a vida volta ao normal, porque, né, felicidade, realização é algo contínuo. E para a gente, o motivo de realização, o motivo de felicidade, os verdadeiros prêmios, é o dia a dia do nosso trabalho, em que a gente encontra histórias de jovens e de pessoas como essas que eu estou compartilhando com vocês. Agentes de transformação, pessoas que mudam a sua vida e passam a ser agentes da transformação de outras vidas. Isso que nos traz um sentimento de realização absolutamente impressionante e contínuo. Então, nós começamos a perceber que com a evolução da tecnologia, o empreendedorismo, quer dizer, gerar renda, quer dizer, era super importante. E aí a gente começou a perceber que uma grande inovação acontecia no mundo. Isso foi há 7, 8 anos atrás. Um novo campo dos negócios sociais. Empreendimentos sociais que podem gerar receita para reinvestir na causa. Então, quando eu estive em Oxford com Muhammad Yunus, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, 7 anos atrás, e ele falou dos negócios sociais, eu falei, isso pode fazer com que o trabalho das ONGs, dos empreendedores sociais, possam ser escalados num outro nível de impacto. E aí, chegando no Brasil, nós lançamos o primeiro negócio social do CDI, que foi um dos primeiros da América Latina, o CDI LAN. Lembram das LAN houses? Né, dos internet cafés? Essas LAN houses, há 7, 8 anos atrás, eram responsáveis por 80% das pessoas da base da pirâmide que acessavam a internet. E a gente passou, então, a afiliar LAN houses, mudando esse negócio, transformando um negócio social. Foram mais de 6.500 LAN houses afiliadas no CDI LAN, impactando diretamente 1 milhão de pessoas por mês como usuários. E aí nós começamos a perceber que a gente deveria estimular a criação de novos tipos de eventos, que a gente começou a chamar de Startup Changemakers. A gente fez, há 2 anos atrás, na primeira favela do Brasil, no Morro da Providência, o primeiro desses eventos, para comemorar 18 anos do CDI. E aí a gente resolveu não fazer uma festa, né? Mas a gente resolveu convidar lideranças comunitárias, empreendedores sociais, designers, desenvolvedores, investidores, para passar 54 horas na favela, como se fosse numa grande rave do bem tecnológica, fazendo com que as pessoas cocriassem negócios sociais usando a tecnologia para resolver os maiores problemas sociais dessas favelas do Rio de Janeiro. Foi incrível, a gente premiou 3 negócios sociais finalistas, o ganhador ganhou prêmios do Banco Interamericano de Desenvolvimento e foi assim, muito inspirador para as pessoas que estavam lá. Essa é uma foto do Morro da Providência e das equipes que criou um dos negócios sociais. Então, a gente está muito, muito inspirado para essa visão de usar tecnologia para conectar pessoas para desenvolverem ideias de impacto e transformação das suas comunidades. Quem conhece esse homem que está aqui? Essa pessoa. Esse homem se chama Bill Drayton. Para mim, ele é uma das pessoas mais inspiradoras hoje vivas no mundo. E ele inventou, há 35 anos atrás, o conceito, o campo e a profissão do empreendedor social. Ele inventou a Ashoka, que é uma organização que apoia e estimula empreendedores sociais. Quer dizer, um movimento que está crescendo com o objetivo de inspirar uma sociedade em que todo mundo pode ser um agente de transformação. E eu estou contando essa história para vocês porque, no ano passado, conversando com Bill Drayton, num grande evento na Europa, e quando ele começou a compartilhar a visão dele sobre o futuro do empreendedorismo social, o futuro do campo do empreendedorismo social, eu me conectei imediatamente com essa visão. Na visão do Bill, o futuro do campo social é o que ele chama de empreendimentos sinapses.
empreendedores sinapses. E é um grande desafio hoje para o campo dos empreendedores sociais, a conexão, a colaboração. É por isso que o empreendimento sinapse é uma visão fundamental de colaboração para que juntos a gente possa mobilizar setores da sociedade para transformar os maiores problemas da humanidade que necessitam de grande transformação e colaboração para serem impactados e resolvidos. Empreendimento sinapse. Eu comecei a trabalhar, além de ser presidente do CDI, the Founder Chair do CDI na Europa, presidente do CDI nos Estados Unidos, eu sou senior vice-presidente da Ashoka, em que eu tenho trabalhado com o Bill Drayton e essa rede incrível de funcionários e empreendedores sociais da Ashoka para ajudar no desenvolvimento do campo do empreendedorismo social. E depois de tanto tempo trabalhando, nos últimos 20 anos, como um empreendedor social no CDI, nós aprendemos muitas coisas. Mas uma das coisas mais importantes é que, realmente, se a gente usar a tecnologia para transformar vidas e desenvolver comunidades, a gente pode ter grande impacto de transformação em pessoas, em comunidades. Mas a nossa visão é que, se a gente usar a tecnologia como uma ferramenta cidadã, a gente pode transformar a nossa sociedade numa sociedade com mais equidade, mais liberdade e mais solidariedade. Essa é a nossa utopia. Muito obrigado.